Vou entrar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Tô dando um tempinho aí pro pessoal entrar. A gente resolveu fazer num novo horário hoje. O pessoal pediu pra gente fazer nesse horário para conseguir acompanhar, né? Porque às vezes no horário dá uma hora um pouco mais complicado. Então, se vocês puderem mandando aí um direct aí pro pessoal, já já eu vou chamar a nossa convidada de hoje. Eu já estou brigando aqui com a luz, porque eu quebrei o suporte aqui, então tá um pouquinho, vai ficar um pouquinho escuro, mas vai tentando se virar aqui. Oi, Albinha, boa noite, tudo bem? Nossa convidada da semana passada, quem não viu a live, tá no Instagram aqui da Faros com Talentos, é só vocês entrarem e ver a live que a gente fez na semana passada. Bom, eu tô só esperando o pessoal entrar e aí eu vou chamar a Jaque, que é a nossa convidada de hoje, tá, pessoal? A Jaque que faz lingerie, moda praia, moda fitness. Eu tô aqui só esperando o pessoal entrar. Eu vou chamar a Jaque, então. Pessoal, então, falando um pouquinho então da Faros com Talentos, o projeto é fazer aí, divulgar a marca de vocês, o trabalho que vocês fazem com tanto carinho e falar um pouco da história que cada um tem com o que faz, com as peças que produz, como começou, como que foi a trajetória de tudo. E eu acho que cada história que a gente conta, um pouco a gente acaba se identificando, né? Porque são muitas histórias, são histórias de muita luta, perseverança. Tem muita gente que abre mão, às vezes, de uma profissão, de uma carreira, para ir atrás de um sonho. E a gente sabe o quanto é difícil quando a gente tem um objetivo e a gente quer correr atrás, né? Então, a gente valoriza muito essas histórias de talentos e é por isso que a gente quer contar para vocês um pouquinho dessas histórias. Então, eu vou chamar a nossa convidada. Oi, Roberta, boa noite. Pessoal, dá um toque aí se tá ok. Vai mandando aí um direct aí pro pessoal. E eu vou convidar então a nossa Jaque querida aí. Vamos lá. Jaque, você tá a postos? Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem você? Boa Boa noite. noite. Tudo bem também. Um pouco ansiosa. Não tem que ficar ansiosa, não. Eu só vou pedir, eu acho que o seu volume está um pouquinho baixo. Se você conseguir aumentar um pouquinho, eu acho que vai ficar melhor para o pessoal. Ó, melhorou? Melhorou? Pessoal, só dá um ok aí se o som tá bom. Se tiver bom, beleza. Aí a gente prossegue aí. Peraí. Bom, Jaque, Oi. primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Muito obrigada. A gente ficou assim muito feliz de você ter aceito. Você é uma cliente muito especial para a gente. E, e a gente vai ter um bate-papo muito legal para você contar um pouquinho da sua história. E é isso que a gente quer, né? Que você conte a sua história e que a sua história também sirva, de repente, de um gás novo aí para quem está em dúvida aí se vai atrás do sonho ou não. Então, primeiro eu vou me apresentar, depois eu passo a palavra para você. Tá. Para quem não me conhece, eu sou a Rose, da Faros Etiquetas. A Faros Etiquetas é a empresa que vende os produtos personalizados, que são as etiquetas, as plaquinhas e os outros produtos. E aí eu tive, há 2 anos atrás, essa ideia de começar a contar a história dos nossos clientes, para contar um pouquinho dessas histórias de talento, porque a gente sempre escuta, né, a cada cliente que entra em contato, aquela história. Ah, eu estou começando
eu comecei devagarinho, agora eu estou crescendo, eu quero personalizar a minha peça, e o que vocês podem fazer para me ajudar? E aí foi ouvindo a cada dia histórias assim que a gente teve a ideia de levar isso para todo mundo, né? Então a gente teve a ideia há 2 anos, no ano passado era para ter iniciado, a gente acabou não começando, mas agora, nesse mês de julho, a gente abriu oficialmente os trabalhos da Faros com Talentos. A Jaque é a nossa terceira convidada do projeto e eu quero agora passar a palavra para ela, que ela se apresente, né? Quem é, o nome, de onde ela é, eu já sei, mas eu quero que ela fale para vocês. E fale um pouquinho, né? Como que. Primeiro você vai falar para a gente o que você faz hoje. Depois a gente vai te fazer de trás para frente. Você vai falar o que você faz hoje, depois a gente volta um pouquinho no passado. Já que seja bem-vinda. Tá, obrigada. Eu que agradeço primeiramente a vocês, né, porque pela oportunidade, né? E já vou pedindo desculpa, porque é a primeira vez que eu vou ao vivo, assim, sabe? Imagina. Então, eu sou meio ligada no 220, né? Então, você vai ter que me desacelerar um pouco. Mas é assim mesmo. Então, meu nome é Rosana Jaque. Eu sou do interior do Paraná. E tudo começou, na verdade, com a minha mãe, né? Ela já era costureira, né? E então a gente herdou um pouco dela, né? E já que você quer começar de agora para trás, né? Então, hoje a gente faz a linha fitness, as peças de biquíni e o lingerie. O que mais você quer saber agora? Então você é uma paranaense. Sim, uma paranaense, do interior mesmo. Eu sou da roça, então a gente nasceu no interior e trabalhava na roça, tirava leite, fazia de tudo um pouco, né? E a Nossa, minha mãe, sim, e na roça começa tudo muito cedo. A gente começa a trabalhar com 6, 7 anos de idade. E a minha mãe sempre costurava, sabe? E então o costurar veio da minha mãe. Mas o espírito empreendedor veio do meu pai, sabe? Então, a gente tinha lavoura, né? Porque no sítio é tudo muito difícil, sabe? Você tem certas coisas, você tem com abundância e algumas faltam, né? No sítio, na fazenda, todo mundo sabe como que é, né? Então, desde pequeno, a gente já começa a trabalhar ali com 6, 7 anos de idade, você já vai para a roça, você já vai tirar o leite da vaca, você não tem nem força, mas você tem que ir, né? Aí, o meu pai, a gente tinha os produtos, né? E ele vendia na cidade. Normalmente, ele enchia a caminhonete de queijo, de leite, ovos, galinha, e ele ia para a cidade vender e voltava com o dinheiro, né? Com as coisas que ali não tinha. No caso, o açúcar, o café. E a gente viu, então, desse lado empreendedor dele, né? Eu acho que o lado empreendedor veio dele, né? E a costura, minha mãe sempre costurou. O que vocês produziam ali, ele que fazia esse trabalho de ir para a cidade e fazer essa... Antigamente tinha até aquela questão de troca também, né? Meu pai contava que tinha a venda em si, mas tinha algumas coisas que eram trocadas, né? Eram trocadas, isso mesmo, e eram trocadas até nos armazéns, mesmo, em alguns armazéns que ele ia, né? Ele disse que trocava, por exemplo, porque a gente não produzia café. Aí ele trazia o café, trazia o açúcar, essas coisas, o trigo, né? Então a gente tinha muito leite, tinha muita carne, tinha boi, tinha cabrito, tinha esse tipo de coisa, né? Peraí só um minutinho, Jaque, deu eco aqui. Deu eco aqui, só um minutinho. Peraí só um minutinho. Não pode deixar no volume aí. Abaixa todos os volumes aí. Deu eco aqui, agora voltou. Tá. Então, esse espírito empreendedor, na verdade, veio do seu pai. Sim, então ele veio do meu pai. Aí eu me casei muito jovem ainda, né? E fui morar numa outra região, também interior, né? Ele trabalhava numa fábrica de papel e celulose e eu trabalhava na área financeira, sabe? Aí com o tempo... Totalmente diferente totalmente diferente. Uhum. Aí eu me separei, né? Eu tenho 2 filhas, né? Do meu primeiro casamento. Aí eu me separei e a minha irmã, que já morava na cidadezinha aqui, ela me chamou para morar com ela. E aí a gente continuou costurando e fazendo, né? Eu estudava, fazia faculdade na época, né? E eu pensava, não, eu não vou terminar, não vou deixar minha faculdade, eu vou continuar, né? Aí eu
fui chamada para trabalhar no Banco do Brasil, e eu continuei trabalhando e empreendendo, né? Vendendo minhas calcinhas lá no banco, na faculdade, sabe? Já Você fui... fez faculdade do quê, Oi? Jaque? Você fez faculdade Fiz do quê? faculdade de administração com habilitação em comércio exterior. Nossa, Ai, você foi para um caminho totalmente diferente, foi né? totalmente diferente. Só que era o amor na lingerie, que a gente na época produzia só lingerie, sabe? Aí, Uhum. aqui mesmo não tinha praticamente, né, lojas assim que tivessem, né, mais era pernambucana, eram umas lojas de departamentos, né? E Uhum. daí surgiu o sutiã de bojo, sabe? Eu e a minha irmã, a gente desmanchou o sutiã para conseguir tirar o molde dele inteiro, sabe? Daí pra gente conseguir montar o tal sutiã de bojo, sabe? E a gente foi indo, Isso eu ia te perguntar. Antigamente, hoje a gente tem uma facilidade imensa na internet, você entra no sim, YouTube e sim. você tem tudo à mão. Nessa época, é justamente aí que eu ia chegar. Como é que vocês faziam para ter esses modelos do molde, para cortar um sutiã, uma calcinha, os tamanhos, os modelos? Como que vocês conseguiam? Então, hoje, Você que nem falou que você você disse, desmanchou, né? Mas era hoje sempre tem. assim, pegando um modelo e desmanchando e fazendo outro molde? Sim. A minha mãe, na época, ela fazia com a fita métrica, né? Tudo sob medida, né? Só que nós fomos para um outro lado da costura, né? Que a gente foi para lá. A mãe fazia roupas mesmo, até vestido de noivas a minha mãe fazia. E nós fomos para o lado da malha, mais do lingerie, do moletom, né? Aí, o lingerie, por exemplo, a gente pegava uma peça, às vezes a cliente trazia uma peça, eu quero uma peça assim. Nós não tínhamos molde. E não tinha essa facilidade que hoje tem a internet, né? Então, você vai na Uhum. internet, você compra o molde, você pesquisa, você tem até de graça certas coisas, né? Então, você vai lá, se você tem um pouquinho de conhecimento, você faz. E nós, há 30 anos atrás, não tinha isso, né? Porque faz 30 anos que a gente fabrica, né? Aí, 30 anos já. sim, a gente pegava um sutiã, por exemplo, comprava um sutiã ou mesmo um sutiã usado, tirava, desmanchava inteirinho, fiozinho por fiozinho ali, passava no ferro para tirar perfeito, né? Passava no ferro e aí a gente tirava o molde no papel e daí a gente tinha para sempre, né? Daquele tamanho, aquele sutiã era aquele, né? E era assim que foi surgindo, e a gente foi fazendo, o pessoal foi gostando e gostando. Você falou que no início você vendia no banco, né? Sim, no começo sim. Eu trabalhava no Banco do Brasil, né? E eu vendia lá. Eu vendia para meus colegas do banco, na faculdade, a gente vendia muito, né? Eu já comecei com algumas amigas na faculdade, que ela trabalhava numa empresa chamada Agrária, né? Ela pegou para revender e ela levava nessa empresa, vendia também. Outra vendia na Polijuta, que é uma outra empresa, né? E assim eu conseguia pagar meu curso, minha faculdade, né? E me mantendo, né? E aí eu tinha minha filha que morava junto comigo, né? Uma delas ficou com o pai na época, por opção dela, né? E eu nem tinha Uhum. condições mesmo, né? E a gente foi levando, né? Aí com o tempo, eu E me. quando você percebeu, porque eu falo assim, muita gente começou exatamente como você, né? Fazendo ali, foi crescendo, aí vai oferecendo para amiga, leva para o trabalho, e aí a coisa começa a crescer. Quando você percebeu que estava crescendo mais do que você talvez até tivesse imaginado no início, e chegou naquele ponto de você falar assim, agora eu não consigo mais conciliar, né? Não dá mais para fazer na hora vaga, no final de semana e levar para o trabalho. Agora eu vou ter que fazer uma escolha. Teve esse momento também? E você Teve tem esse que momento. fazer uma Uhum, escolha sim. se você investia realmente na tua marca ou se você continuava no emprego estável, tudo Sim. Eu certinho. tinha, eu havia saído do Banco do Brasil, porque lá era um estágio, né? E eu tinha sido chamada para um outro banco privado, né? Aí, nesse banco privado, eles estavam fazendo, já era funcionário e tal, né? Mas estava tendo uma redução de custos e coisas assim. Aí, como as minhas clientes praticamente incomodavam, né? Os gerentes e tal, né? Porque elas iam muito no banco, né? Aí uma ia levar uma calcinha, outra ia levar uma sacola, outra ia levar não sei o quê. E eu pedia, por favor, gente, não tragam aqui, porque aqui é meu ambiente de trabalho, vocês têm que levar na minha casa, né? Mas dá pro povo. Não adiantava. Não adiantava. Quando eu via, tava chegando a sacola lá, né?
Aí um dia teve uma reunião, né? E eu já tinha me falado, né? Ah, você não pode, não sei o quê, e eu já sabia. Aí teve essa redução, daí na reunião eu falei, não, gente, eu consigo sobreviver, eu tenho uma outra fonte de renda e vamos acertar que eu saio, né? Porque às vezes a outra que tinha outras pessoas, né? Então, às vezes, para outras pessoas seria mais difícil. E eu, naquele momento, eu não estava feliz no emprego que eu estava. E eu já estava vendo muita oportunidade no que eu estava fazendo, sabe? Então, estava aumentando muito meus clientes. Eu já não dava conta do banco e de confeccionar, sabe? Porque eu era sozinha na época. Aí, eu pedi para sair do banco. E a gente acertou e eu fui. E não parei mais. Nunca mais voltei a trabalhar, a ser funcionária. E aí, desde então, quando você toma essa decisão de sair do banco, aí realmente você falou, agora eu vou viver disso, vou me dedicar na minha marca, vou fazer com meus pés. Eu tinha muito medo no começo, assim, meu Deus, mas eu não vou ter uma renda fixa. Porque já fazia bastante tempo que eu fazia o lingerie, né? Mas eu tinha medo de... Sabe aquela insegurança de você não ter uma renda fixa, né? É uma ilusão, bem na verdade, né? Porque às vezes o fixo é muito pouco para você sobreviver. Então... e eu comecei a ver oportunidades, né? E foi ali, eu fui crescendo, né? Cada dia aumentava mais e mais e mais. Acho que você falou uma coisa agora muito interessante, né? Sobreviver. Eu acho que infelizmente, o trabalho fixo, ele te dá a falsa ilusão de estabilidade, né? Mas, na verdade, você acaba sobrevivendo porque você tem aquele fixo, né? Mas, às vezes, o fixo, ele não dá para suprir coisas que você gostaria de fazer. Então, você acaba sobrevivendo, né? Você vai sempre ali sempre naquela, tem fixo, mas eu não posso ir além, né? Então, às vezes, não. Na maioria das vezes, os sonhos vão ficando um pouco, eu falo que engavetados, né? Porque você fica na ilusão do fixo, né? E o seu sonho vai ficando ali. E aí você acaba estagnando, né? Que é o grande problema da maioria das pessoas que tem essa dificuldade de tomar a decisão que você tomou, né? Vou contar uma história aqui com a pandemia, sabe? Nossa, foi uma coisa assim muito... eu acho que quem é empreendedor, ele se reinventa, sabe? Eu acredito assim que todos os empreendedores tiveram um certo gelo com a pandemia, né? Aí minhas clientes começaram assim, sabe? Porque parou muita coisa, né? Muitas empresas quebraram, né? Aí eu na primeira semana, né? E o pessoal, você tem que fazer máscara, você vai ter que fazer máscara, você vai ter que... E eu pensando, meu Deus, eu nunca fiz máscara na minha vida, e será que vai realmente? A gente não acreditava na pandemia, que realmente ia ter a pandemia aqui no Brasil, né? Aí quando a gente viu chegando, né? Daí teve algumas clientes que falaram, né? Começaram, você tem que fazer, você tem que fazer, né? Eu peguei, e aqui na minha cidade, praticamente eu saí na frente, sabe? Eu liguei para alguns fornecedores e pedi, tipo, acho que 10, 12 rolos de tecido de algodão. E coloquei a cara e a coragem, sabe? Falei, olha, estão pedindo, eu vou fazer, né? Aí peguei e liguei, meu fornecedor me mandou, né? Os algodão e os elásticos e tal, né? E, meu Deus, em 2 semanas, assim, que começou a pandemia no Brasil mesmo, né? O povo tava desesperado, né? A gente trabalha sempre em 3, né? Eu tava com 6 costureiras. Nós estávamos fazendo 800 máscaras por dia, sabe? Que o pessoal fazia fila na loja para pegar máscara, sabe? Foi aí que eu dei um up na minha confecção, sabe? Nossa. Então a gente pode falar que você também é uma filha da pandemia, né? Sim, então a gente se reinventa. Para muitos, né? Para mim foi uma oportunidade, sabe? Então, a gente, sem falar que era para um bem-estar da população, né? Porque o pessoal estava todo desesperado, né? Então, a gente não abria a loja, porque a gente também tinha segurança da gente, né? A gente fechava a portinha, assim, de grade, né? E entregava as máscaras pela porta, né? Com a questão da segurança da gente também, né? O pessoal chegava a fazer fila ao redor da loja de tanta máscara que a gente fez. Então, às vezes, o empreendedor, ele se reinventa e de um problema ele cria uma oportunidade. Você chegou a fazer 800 máscaras por dia. Nós fazia. No começo máscara, hein? Foi muita máscara. Como eu falei, de 3 costureiras, nós estávamos com 6, 7 costureiras, sabe? A pandemia, eu falo que ela foi um divisor de águas para muitas pessoas, né? A gente tem muitas histórias de clientes nossos que foi na pandemia que foi o up, né? Que foi aonde a pessoa teve certeza do que queria e se dedicou naquilo.
E como não tinha também o que fazer, né? Porque na pandemia você ficou ali estagnado, muita gente pegou esse momento para estudar, para se dedicar, para se aperfeiçoar naquilo que fazia. Então, acabou que a pandemia foi, eu falo que realmente, né? Quem é filho da pandemia, eu acho que saiu da pandemia muito mais forte muito por mais conta de forte. tudo que passou, né? Sim, realmente. E a gente tem que pensar assim, não em se apavorar, né? Porque o povo estava tudo apavorado, né? E isso acaba que as pessoas ficam doentes, né? De tanta preocupação, né? E eu acabei falei, vamos, teve funcionários que pediam para sair, sabe? Acontece, né? Mas cada um tem os seus, né? Nesse momento da pandemia, você ficou só nas máscaras. As Você deu uma máscaras e aí parada no não, seu trabalho. e a gente fazia pijama, eu não gosto muito de fazer pijama, sabe? Mas aí fazia muito pijama, porque daí começou as aulas online, aí as professoras queriam pijama, os alunos queriam pijama, aí todo mundo, os alunos ficavam em casa. Isso é bacana, É, né? Eu escutei então, a uma gente costureira falando que na vendeu pandemia muita, vendeu muito pijama. a gente O vendeu pessoal ficava muita muito de máscara pijama e em muito casa, né? pijama. É, principalmente a criançada, né? A criançada acordava de pijama, assistia aula de Oh, pijama, ficava de pijama. e eu vou contar um segredo, e a gente vendia muita lingerie também. Verdade? Sim, Essa porque parte eu já não sabia. porque deu muita separação, né? Na pandemia deu Deu, muita separação. Mas deu muito reencontro também, porque o casal ficava trabalhando em casa, né? E offline, né? Eles ficavam lá, né? Trabalhando. Uhum. E acontecia assim, a gente vendia bastante lingerie também, né? Não vendia muito Isso foi uma biquíni, coisa a roupa interessante, de né? A academia, pandemia né? teve muita separação, mas pelo menos, eu fiquei muito mais próxima do meu marido, porque a gente teve que trabalhar junto, não teve jeito, né? Eu acho que sim, os casais que já não estavam bem, a maioria separaram, né? E os que estavam bem, eles teve muitos filhos depois da pandemia. A gente até brincava, né? Que a gente vendeu, depois da pandemia, a gente vendeu o sutiã de amamentação, né? Teve, Então, teve uma continuidade da é, história ali, né? tudo teve seu lado bom, né? Eu acho que tudo a gente tem que tirar um lado bom do que a gente vive, né? É claro que a pandemia trouxe muita tristeza, teve muita gente que perdeu muitos entes, né? Muitos Sim, amigos, eu perdi também. Mas eu acho que de toda história ruim ou de todo momento ruim, a gente tem que tirar uma coisa boa, porque eu acho que é isso que move a vida da gente, né? sim. E a Saber. pandemia, para mim, né, em especial também, foi um divisor de águas, porque foi na pandemia que a Faros realmente se fortaleceu, a gente redescobriu, né, um jeito novo de trabalhar, porque a gente fazia visita para cliente lá na empresa, na confecção, na indústria, né? Por exemplo, Sim, você talvez não se tornasse uma cliente, porque como que eu ia até no Paraná fazer uma visita para você, né? Muito provavelmente a gente não conseguiria. conseguiria. E foi através da pandemia que a gente foi estreitando laços, né? Eu acho que isso foi muito bacana. Esse Dava estreitamento. mais tempo para conversar, para trocar uma ideia, né? Exatamente. E aí depois passou aquela fase louca, né, das máscaras, e aí a coisa começou a ter um declínio ali, e aí como que foi parar de fazer máscara e falar, não, agora realmente a gente vai voltar para o que a Aos gente poucos, quer. eu acho que foi naturalmente, foi voltando. Porque, como a gente trabalha com a linha praia, né, era um dos lugares que o pessoal estava indo, né? É, porque era um lugar livre, ao ar livre, né? Então, as pessoas estavam indo mais para a praia, porque o pessoal não ia para uma balada, para um lugar fechado, né? Então, foi voltando. Para mim, sim, foi naturalmente, foi voltando, né? O biquíni e automaticamente tudo foi voltando ao normal, né? Você faz moda praia, a lingerie no caso, e moda fitness Moda também, fitness né? também. Uhum. Desses três segmentos, qual que você hoje fabrica mais, assim? Você tem mais saída? Ou é mais ou menos ali balanceado? Aqui assim, então, você mora em São Paulo e é bastante quente, né? Então, aqui nós É, temos as fases do ano, né? Por exemplo, o meu carro-chefe hoje, posso dizer assim, o lingerie é muito bom. Os três casos, os três produtos são bons, mas em determinadas épocas do ano, sabe? Então, de setembro até passar o carnaval é a praia. Até a gente para de fabricar o lingerie, né? E fica mais na moda praia. Aí no inverno a gente produz o fitness, que nem agora a gente produz bastante o fitness e a lingerie. A gente produz agora
para a gente vai vendendo no verão também, sabe? Só que produzir, eu tenho que produzir agora, porque no verão eu não produzo lingerie. Mas tem que ter o estoque, né? E aí, você falou para mim que você tem revendedoras. Você tem revendedoras e vende pela internet também? Ou o seu forte é com as revendedoras? Não, é com as revendedoras mesmo e na minha loja mesmo. Porque assim, aonde eu trabalho é loja e fábrica junto, sabe? A gente montou junto. A fábrica é pequena ainda, né? Aí eu vendo muito na loja e tem as revendedoras. Porque aqui, assim, a gente mora no interior mesmo, né? Então tem as cidadezinhas, as cidadezinhas ao redor, né? Que aqui, a cidade aqui tem, acho que cerca de 180 mil habitantes. Daí tem as cidades menores ainda aos arredores aqui. Aí eu tenho revendedores nessas cidadezinhas. Então, a gente fala, eu não sei se aí também tem, é como se fossem sacoleiras mesmo, né? Sacoleiras. Que elas levam para São aquelas que as pegam o cidades vizinhas. produto, leva, mostra, faz Sim. a visita na casa do Eu tenho cliente. muitas professoras, sabe? As professoras são muito minhas revendedoras, porque elas levam na escola, que às vezes a pessoa não tem muito acesso, ela é mais fácil, né? E eu brinco que o lingerie, principalmente, as pessoas gostam de comprar da sacoleira. Porque ela vai na casa, ela leva, a pessoa mostra, né? Então, as... Tem muita coisa que ainda o pegar, né, parece que faz a diferença, né? Você vê uma foto, é uma coisa, mas quando Daí você elas pega fazem uma uma sacola matéria, separada, com o tamanho que a pessoa usa, a pessoa leva, outro dia ela né, mostra as peças que ela ficou. E assim segue, né? Que nem indiretamente elas também são como não são funcionários, mas indiretamente elas também estão ganhando o dinheirinho delas, né? e aí você tem a venda também pela internet ou não? O seu forte realmente é na loja e nas Não, eu sacoleiras? ainda, na verdade, assim, eu não tenho muito tempo, é muita coisa, sabe? Até a minha filha de Campo Grande, ela quer abrir, né? Para a gente abrir e fazer online, né? Mas eu não dou conta. Então, porque, assim, a minha mais velha, ela é formada em Direito e ela mora em Campo Grande. Agora já casou, né? E a do meio faz odonto em Cascavel. E a do meio me ajuda muito, sabe? Porque ela me ajuda com as fotos, com alimentar o Instagram, é só ela que alimenta, sabe? Então, me ajuda, mas assim, como a faculdade para ela é bem puxada, ela está no último ano agora, então eu não posso também sugar ela, né? Então, mais para frente, quem sabe ano que vem, a gente possa abrir, sabe? Que daí ela se forma, se ela vir para cá, de repente um período ela vai ser dentista e no outro ela possa me ajudar na loja, né? É Assim é a minha ideia, uma, né? uma coisa que você falou, as redes sociais aí, ou o próprio Instagram, se você não alimentar ele, né? Se você não ficar ali, tem que ter uma dedicação, não tem jeito, Sim, né? tem que ter uma Então, dedicação. E o que você falou ela é me ajuda verdade, essa bastante questão de nessa dar parte, conta ela é que cuida. complicado, né? Ela que cuida e realmente vende muito. A gente manda, assim, sabe? Só que eu não abri venda online. Mas mesmo pelo Instagram, a gente vende muito, sabe? Porque a pessoa entra lá e tal, me manda foto, você tem que ter o trabalho de pôr no correio e tal, né? Então, ainda vende, né? Só que eu não tenho uma loja online ainda, é só o Instagram mesmo, sabe? Mas vende online, vende Você, sim. Só que você não falou para mim que você tem muitas sacoleiras, né? E eu mas sei que futuramente eu acho que a gente vai fazer online também, mas mais para frente ainda. tem que ter uma organização. Porque eu já fui sacoleira e já passei coisa para sacoleira, já tive dos dois lados. É, E tanto um como o outro lado dá trabalho, né? Porque sim, até para você que tem as sacoleiras, você fazer conferência, você sim, separar peça, tudo isso demanda muito tempo, né? E tem que fazer, você tem que ter atenção ali para fazer uma tem que fazer. conferência, tem que fazer A gente trabalha recebimento. também muito por encomenda, então a gente faz muita peça personalizada. A pessoa tem as costas maior, o seio né, menor, ou vice-versa, né? Então a gente faz muitas peças ainda que são praticamente manual, né? Personalizada para aquela pessoa, sabe? A gente faz muito isso também. Tanto o biquíni, principalmente, é incrível o quanto a gente faz esse tipo de coisa, sabe? Porque tem. A Oh, isso é brasileira, bacana, porque a infelizmente brasileira essa é questão de muito, biquíni é um caso sério, a né? brasileira ela é muito diferenciada, né? Então, uma tem a bunda grande e tem os peitos menores, né? As costinhas. Então, você sabe como que é, né? Você falou Então, uma coisa, hoje eu escutei um cliente falando com o Fabrício, né? A gente trabalha junto, de vez em quando a gente escuta umas conversas. E ele estava falando das espanholas, né? Que as espanholas têm seios muito grandes. Então tem que ser feito
também a moda praia é diferente lá, Com né? certeza. Por conta disso, porque como elas têm seios muito grandes, geralmente essa parte de cima ela tem que ter uma sustentação maior e geralmente a bunda não é tão grande, né? Então tem que ter esse contrapeso aí. É, E no sim, Brasil a gente acaba tendo um pouco de tudo também, tem né? um Eu pouco falo de que tem uma tudo. certa dificuldade, porque você tem tanto a brasileiras que têm aqueles corpos esculturais, que é tudo no certinho, mas você tem, né, aquela que tem uma bunda maior ou um seio maior, e aí, às vezes, quando você pega um tamanho, por exemplo, ali, um tamanho G, ele fica bom em cima e não fica bom embaixo, ou vice-versa, né? É, sim. Aqui tem a colônia dos alemão, né? Então eu tenho muitas clientes que são descendentes de alemãs, né? Então elas têm as costas maiores, né? Nessa parte do tronco e elas têm menos seio, né? Então normalmente tem que fazer o biquíni já personalizado para cada uma, sabe? Então isso é um diferencial no caso da gente, né? É chato, mas tem que fazer para atender elas. E todos os outros públicos também, né? Tem aquela que tem bastante seio e a costa pequena, como eu te falei antes, né? Então tem de vários, daí a gente tem que atender, né? Então é um produto Essa para um questão paciente só. você falar da personalização é uma coisa que foi natural também, ou foi um nicho que você viu isso como uma oportunidade, que é uma coisa que é raro, eu realmente não conheço muita gente que faz esse trabalho, né? De É, fazer ali uma na verdade, personalização de tamanho. um pouco pela necessidade das pessoas, né? E como antes a gente colocou lá que a gente fazia sob medida, então foi aí que foi o pessoal realmente quer sob medida, sabe? Aí elas preferem, às vezes você tem lá 50 biquíni pronto, mas elas querem um do jeito delas. E a gente faz, né? Porque é uma oportunidade Isso é também, né? Essa bacana. cliente vai ser fiel. Ela, com certeza, ela vai criar um laço com a gente. Eu fui lá, eles Vai. fizeram exatamente como eu queria, né? Uma coisa que isso a gente traz aqui na Faros, mas eu acredito que com você também é assim. O cliente que se torna fiel a você, ele se torna tão fiel que mesmo que ele encontre um produto igualzinho, né, com o mesmo tecido, igualzinho, mais barato, ele não compra. Ele Não, realmente fica fiel a você. sim. Porque ele sabe que você é uma pessoa que vai atendê-lo, que vai ter uma atenção, uma dedicação e um respeito, né? Isso é muito Sim. bacana. Eu falo assim, Esse laço que se cria é muito eu legal. falo de uma loja de departamento. Você vai numa loja de departamento, você prova 30 peças e às vezes nenhuma te dá certo, né? É. Então, Aqui a gente tem, até eu brinquei outro dia, a gente tem tanta loja, eu estou numa cidade que tem muita confecção, né? Aqui é o polo, a gente chama de polo têxtil, porque ainda tem muita tecelagem, mas tem essa dificuldade, né? Você vai numa loja, mas você tem ali tudo igualzinho, tudo né? É igual. sempre as mesmas, Uhum. assim, padrão, né? Você tem muita opção, por um lado, mas você sempre tem aquele padrão. Então, às vezes você vai em várias lojas diferentes, mas sempre é uma coisa meio que parecida, né? Não foge muito É, daquilo. o, E aí falta um pouco no desse no nosso, diferencial. no nosso caso aqui, eu não compro um rolo de tecido, por exemplo, que nem para roupa de academia, principalmente, né? Você não pode comprar lá 10 metros para mim, por exemplo, já é muito para o tamanho da minha cidade, se eu for vender, né? Porque vai ficar todo mundo com as peças iguais. Então, eu procuro personalizar, tipo, no máximo 5 calças do mesmo tecido, sabe? Para não ficar. Porque as academias daí vai lá, o pessoal tá tudo igual. Tem pessoas que não gostam, né? Então, Então, a gente você tem até esse tem esse cuidado cuidado também de também. não. Comprar mais diversidades, né? Para fazer e não para não fazer muito igual, sabe? Até porque a Olha que cidade é pequena interessante. ainda, né? E às vezes as pessoas frequentam as mesmas academias e tal. Então, quem compra a peça da Jaque Confecção, dificilmente ela vai ter uma outra peça igualzinha, sabe? Ela não vai Nossa, encontrar. e aqui já é o inverso. Aqui, É, aqui vira e mexe, você vai no lugar, você vê um monte de gente com as mesmas peças. Você sabe mas até onde a pessoa aqui compra. mesmo na cidade, eu vejo assim, hoje em dia o pessoal busca muito em São Paulo, né? É. Aí você passa nas principais ruas da cidade, é tudo igual. As lojas todas iguais, entende? Porque todos vão Não, buscar nos mesmos lugares, né? Porque o polo é é, São Paulo, não adianta, né? O povo vai. Aí se torna todo mundo praticamente igual, né? é.
A lingerie nem tanto, porque dificilmente as pessoas vão ver, mas a moda fitness e a moda praia é um caso. A moda praia nem tanto, porque É, geralmente as pessoas é um viajam, caso enfim. diferente, Mas né? a moda fitness é um caso sério, né? Você É, chegar na academia, eu estava na academia, eu vi duas pessoas exatamente com a mesma calça. Eu falo, nossa, deve ser horrível, né? A antes, mulher tem disso, né? Ela não gosta de. eu vou contar uma historinha. Antes de eu produzir a moda fitness, né? Tinha poucas academias aqui. Hoje tem bastante, né? Mas tinha poucas academias. Tipo, eu achei umas 3, né? Aí, quando surgia uma coleção nova, né? Tinha uma única loja que vendia aqui, né? Aí, um dia, a gente foi na academia e tinha 5 mulheres com a mesma calça. Então, aí a necessidade de você criar, né? Tipo assim, as mulheres, né? Nossa, Rosana, você viu isso? Sim, né? Tipo, não era da minha loja, é lógico, né? Então, da minha loja não ia ser assim, né? A gente faz muito poucas peças, assim, tá? Como eu falei, Para a faz mulher algo é diferenciado. desconfortável. O homem não liga, né? O homem é capaz de ir lá dar um tapinha nas costas e falar, e aí, Não, né? assim, Tamo junto. que legal, estamos iguais, né? E é bem verdade. A mulher é capaz dela. Eu falo assim, geralmente a tendência é dela querer ir embora daí, sumir, né? De ter É, um buraco dela se enfiar, porque para ela é horrível essa sensação de tem, estar com uma peça igual, né? tem eles casos, né? Eu tenho algumas clientes que elas viajam em amigas. E todo ano eu faço o biquíni iguais para elas. Mas é uma exceção, no caso, né? Elas viajam e Uhum. elas usam os biquíni igual. Eu acho muito legal, que elas postam foto, tudo usando meus biquíni, né? Todas elas com mesmo os biquínis iguais, sabe? Também, Mas então, é a hoje realidade, né? é mais raro, né? É mais raro, né? Normalmente elas não gostam, a maioria das mulheres não gostam, elas querem bastante exclusividade. Não. Claro que a gente não pode fazer uma peça, 2 peças, né? Você tem que fazer um pouco mais, né? Mas assim, não pode também pegar e fazer tudo, né? Fazer uma coleção lá, praticamente tudo igual, né? Tem que variar Uhum. bastante, até porque é muito pequena a cidade. Ô, Jaque, agora falando, voltando um pouquinho, né, nessa questão aí de empreendedora, que você contou, né, e tudo. Quando você realmente, né, desistiu da questão do banco e falou, não, eu vou agora fazer isso que eu gosto, eu quero seguir esse sonho, né? Qual que foi o seu maior medo, assim? O que que foi o que passou na sua cabeça que te dava assim aquela tensão, aquele medo? O medo de comprar e não conseguir pagar, né? Porque no começo a gente compra tudo fiado, né? Aí, meu Deus, será que eu vou vender? Será que eu vou ter o suficiente, né? E o lingerie, principalmente, a praia, os três no caso, tanto o lingerie quanto a moda praia, quanto o fitness, são todos materiais caros, né? Você sabe disso, né? Então, Aham. qualquer pouquinho que você pega ali dá um bom dinheiro, né? Então, o meu maior medo era esse, né? E as máquinas são todas muito caras. Então, você vai comprando, você compra uma, você compra outra, né? Até você conseguir ter uma confecção inteira, né? Porque o lingerie, por exemplo, ele passa por um processo de 5 máquinas para fazer um sutiã, por exemplo, né? Isso é verdade, né? O lingerie, ele não é uma blusinha, uma camiseta. Ele pede máquinas Sim, específicas e geralmente, como você falou, são máquinas sim. caras, né? O lingerie, ele tem que ser máquina industrial própria para lingerie, né? Porque senão ele não vai, né? E ele não fica perfeito. Então e são todas máquinas caríssimas, né? Tem máquina que às vezes é o valor de um carro popular, né? Então, no começo Uhum. não é fácil. Então, cada máquina que eu comprei, por exemplo, para mim, é, foi uma conquista, sabe? Foi muito difícil. Às vezes eu até Mas tenho o seu maior medo tinha mais essa questão do compromisso ali, de de honrar o compromisso na parte honrar financeira. o compromisso de você pegar e ter que pagar, né, a mercadoria, né? E não ter o dinheiro, mas sempre foi dando certo, sabe? Às vezes chega no último. Eu falo O assim que te que dava, o que te dava mais gás? Que assim, quando tinha o medo, ao mesmo tempo você falava, não, eu tô no... o que era aquela vozinha que falava, você está no caminho certo? ah, Como que era isso? Porque tem isso, né? é que eu falo assim que quando a gente trabalha certo e honestamente, Deus nunca desampara a gente, sabe? No último minuto ali, no último dia de você pagar o boleto, você consegue, sabe? Uma coisa que eu carrego assim, que é a gente ser humilde e correr atrás, sabe? Você vai lá com humildade, as pessoas, você consegue, sabe? Se precisar fazer um empréstimo, você vai lá e faz um empréstimo.
E, como eu disse, Deus não desampara as pessoas certas. As pessoas que trabalham honestamente, que vivem uma vida justa, sempre vai dar certo. Você não pode também, né, sair da tua realidade, né? Mas você andando com o pé no chão, né, você vai. E eu aprendi isso na faculdade, que a empresa que começa engatinhando, ela vai se levantando e ela vai crescendo, sabe? As empresas, normalmente, elas quebram em 2 anos. Muitas empresas, né? Por que elas quebram? E muitas começam grande, né? Então, isso eu aprendi, que o professor sempre falava assim, que a empresa que começa pequeno e tem o pé no chão, o empreendedor tem o pé no chão, ela vai se levantando, e a hora que ela decolar, ninguém segura mais, sabe? Ao contrário da empresa grande, que a pessoa tem muito dinheiro, tem muito sonho, mas a visão, às vezes, é diferente, né? Então... A gente atende cliente do Brasil e até fora do Brasil, e a gente tem muitas histórias, assim como você falou, né? As empresas que a gente viu nascer engatinhando, que foi crescendo, se planejando, aquela empresa lá atrás que comprava assim, olha, eu preciso comprar o pedido mínimo porque eu estou começando, eu não quero me endividar, e foi devagarinho. Tem empresas hoje que compram muito e constantemente, e estão firmes, estão só crescendo. E a a gente, seriedade, né? são empresas que quebraram, né? Foi o que você falou, começou com muita sede no pote ali, e comprando muita coisa, e sempre assim, sem muito planejamento, né, que eu acho que é muito importante também. E a gente ficou com muita dó porque a gente viu quebrar. Tinha tudo para dar certo, mas a gente viu quebrar por falta realmente desse engatinhar, né, de muito afoito, digamos assim, né? Vai com muita sede ao pote, aqui você fala, né? Mas eu acho que é isso, um passinho de cada vez, né? Passo Devagarinho e... Sim. E assim a gente vai levando, né? Vai criando novidades, sempre tem coisas diferentes, né? Você tem, dentro aí do que você faz, tem alguma peça que você fala que é o seu xodózinho? Ou hoje tudo já virou xodó? Porque tem clientes que falam, eu faço isso, faço aquilo, mas tem uma coisa que para mim é especial, cada vez que eu faço, que cada vez que eu pego, é diferente. Tem isso com você também ou não? Por exemplo, assim, eu tenho paixão pela moda fitness. Eu largo tudo, às vezes, se eu estiver estressada, então eu largo as outras coisas e vou pro fitness, sabe? Aí eu gosto muito, sabe, de criar. Eu não gosto de quantidades, eu gosto de qualidade e eu gosto de criar. Então, eu faço, por exemplo, uma peça piloto, porque com o passar dos anos a gente aprende a ser estilista também, sabe? Então, eu faço uma peça, aí, a partir dessa peça, eu crio o molde no papel e eu passo para minhas costureiras para elas me ajudarem a produzir mais. Mas o meu desafio é criar a primeira peça, sabe? E o fitness, para mim, às vezes eu vou na academia, assim, só para dar uma olhada, assim, né? Eu chego na loja e já... A cabeça borbulhando, cheia de ideia, aí você vai... Sim, porque quem tem uma base, por exemplo, tem a base do molde, por exemplo, a gente faz qualquer peça através da base, né? Então, você olha assim, você só já o espírito empreendedor já te coloca ali na mesa né? E você já coloca. Esse negócio de moda fitness é uma coisa meio louca, né? Porque eu nunca liguei para moda fitness. Já vendi moda fitness no passado, mas nunca liguei. Nem gostava de academia. E depois que eu fui obrigada, né, entre aspas, a treinar, eu comecei a ficar muito próxima, né, desse universo e comecei a gostar. E é tão automático que hoje eu vejo tanto pessoal que vai na academia, e tem umas que vão muito produzidas, com roupas muito bonitas, né, que a gente olha e fala, nossa, que lindo, né? Onde que a pessoa compra isso? Que eu nem vejo isso para comprar, né? E aí a gente começa a ver que universo grande que é esse da moda fitness e quanta coisa bonita que tem. Porque antigamente, eu estava conversando com uma moça, ela falava assim, antigamente a mulherada ia na academia de leg e camiseta, né? E o homem até hoje, né? É short e camiseta, mas ainda os homens estão melhorando. Mas a mulherada era leg e camiseta. A gente brinca assim, que o homem, ele pega a pior roupa, geralmente, a pior camiseta mais velha, o shorts mais batido, e vai para academia, né? As mulheres já vão se assoprando, a gente brinca aqui, né? Uma vai mais longe que a outra, né? Exatamente. Hoje, dificilmente, né?
Tem as que vão ainda de legging e camiseta, mas é muito Muito raro. raro. Hoje, geralmente, é um top, é uma camiseta um pouquinho mais trabalhada, tem uns macacões lindos que eu acho lindo, mas eu não usaria, mas são lindos, né? É, São todos ali. eu também não uso. Eu faço academia e tal, eu vou meio básico assim. Mas assim, inspira, sabia que inspira? Você vê uma mulher bonita usando um top bonito, uma roupa bonita, ela inspira outras mulheres. Sabe? Oh, eu vou fazer também. Eu acho assim tão legal essa parte, assim, quando uma mulher olha para outra, não com ar de ciúme ou de inveja, assim, mas quando ela olha com uma inspiração para outra mulher, né? Aí eu vou treinar também, vou comprar uma roupa bonita Sim. também, né? Na verdade, eu falo que você tem que, aquilo que a gente falou lá no início, né? É você pegar uma coisa e tirar o melhor daquilo, né? Sim, Quando você sim, vê uma mulher produzida, com uma roupa bonita, bem acabada, porque é tão bonito uma calça para academia bem acabada, com sim. cos alto, né? Hoje tem as calças levanta bumbum, que valoriza ainda mais o que a mulher tem, aqueles tops que dá Uma uma segurança para sustentação, né? você Uma malhar. segurança, né? A leg não sendo transparente também, porque tem muito essa questão. Hoje em dia, algumas coisas vão ficando meio vulgar, né? Por exemplo, essas calças da Shein, eu não sei, eu não gosto, sabe? Então, tem umas que a gente vê muito transparente e marca demais, por exemplo, né? No bumbum da mulher ali, né? Cada um cada um, no caso, né? Mas às vezes a mulher não precisa mostrar, né, muito, né? Às vezes ela coloca uma leg um pouco mais grossa, ela fica mais elegante, né? Mas é tudo uma questão de conhecer. Eu cheguei a comprar uma calça da Shein para conhecer, principalmente a gente que está no ramo, né, de confecção, etiqueta, a gente acaba até comprando coisas para ver como que chega, como que é, porque tem muita gente que fala, mas eu comprei na internet, paguei metade do valor, até questão de etiqueta mesmo, o pessoal Uhum. questiona muito, que o preço da gente é diferente, é maior, mas lá fora o preço realmente é menor porque a qualidade é diferente, o produto é Sim, é diferente. muito Eu comprei uma diferente. calça da Shein que eu mesmo não tive coragem de usar. Ela é super transparente, assim, não dá segurança, você fica incomodada de usar, né? É É. barato, por um lado, né? Não é nem barata, Aí você tem viu? Eu que não ver achei assim, tão barata assim, não. Mas uma não mão de obra fica isso, né? escrava, infantil, muitas vezes, né? Porque milagre ninguém faz. Por que tão barato, né? Exatamente. Então tem tudo isso, né? Se você for A gente fica ver. muito isso na questão de etiqueta, né? Só que a gente tem já uma experiência para saber que a etiqueta que é muito barata, o fio não é brasileiro, o fio é da China, o corante, o modo de produção é totalmente inferior, pode dar alergia, pode dar problema, né? A gente já tem um histórico disso. E a gente fala muito, e eu acho que é esse o diferencial, né? Quando o pessoal fala assim pra gente, é difícil concorrer com a Shein, com a Shopee, né? Com esses tantos sites aí que Uhum. vendem coisas baratas, tem muita gente que fala pra gente que desanima, que quer parar o trabalho porque a concorrência é desleal. Mas eu acho que aí tem que voltar um pouquinho assim. Se você faz um produto de qualidade, né? Se você tem uma dedicação naquilo, você tem que mostrar para a pessoa que o seu produto tem um É o diferencial, né, Jara? diferencial do produto da gente, é isso que eu digo. Que eu falo, que ninguém faz milagre. O tecido que a gente compra é bom, ele não é barato, né? É que nem eu falei quando da questão dos tecidos, dos valores, né? Então, você não vai querer ficar tendo reclamações também, né? Ah, é muito transparente, não sei o quê. Então, você compra um tecido bom, né? Compra o tecido da Rossette da vida, da Santa Constância, é maravilhosos, né? E outra, ele Uhum. fica perfeito. Tudo que você faz com tecido bom fica perfeito. Não desfia, não Uhum. desbota, Exatamente. né? É. Tem roupas que você compra em alguns sites aí, como já aconteceu, que na primeira lavada É, diminui dois números, não é nenhum número, né? Diminui dois números ou olha, então, na você vê verdade, assim, depois. aquele negócio que o barato sai caro, né? É. Porque é descartável, vai virar poluição da natureza, porque vai ser descartado, né, no lixo, né? Né? Então, Exatamente. você tem que ter até uma certa conscientização, né, quando você vai comprar de certos sites. Já, a gente vai finalizar. Você quer mostrar alguma coisa aí? Você separou alguma coisa para mostrar?
Nossa, alguma umas peçazinhas. peça. Vamos mostrar. Mostra pra gente um pouquinho do seu trabalho. Depois eu vou deixar também o teu endereço, se o pessoal quiser entrar em contato com você também. Ó, Eu já conheço olha, algumas coisas da Jaque. A gente é olha esse suspeito aqui, de falar. ó, o biquíni, ó. Esse aqui é o tecido Olha que da Santa Constância. Ó, lindo! é um tecido da Santa Constância, é maravilhoso, Ó, né? aqui não tem biquíni assim, sabia, Jaque? Ó, Aqui é tudo estampado. Estampado, 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 a estampado. Só tem gente produz, estampado. né? Ó, as etiquetas da Faro, que elas não descasca nada, né? São folhadinhas que eu pego de vocês. Olha que linda. Personalizada. Quem será que fez essa ponteira linda, né? Oi? Quem será que fez essa ponteira aí para Pois você, é, né? as ponteiras lindas, né? Ó. Olha Esse biquíni que lindo o vende biquíni. muito, E né? que cor diferente, né, Jaque? Com cores bem diferentes. Eu acho que faz o lingerie também. Olha que lindo. Olha que capricho. Tudo. Hoje você pega no bojo, aí você volta lá quando você desmanchou o primeiro sutiã para ver o bojo, né? Sim, faz Hoje é tão mais fácil, né? tudo reforçado, né? Faz calça reforçada. Né? Ó, já que tá a onda da Barbie, né? Olha as calças que a gente faz. Também com a ponteirinha, ó. Ah, eu ia te perguntar da Barbie, porque agora o pessoal só fala em Só Barbie, fala em né? Barbie, ó, a ponteirinha aqui. Eu Ai, faço que com vocês também, lindo. né? A marquinha aqui, porque eu não sei você, mas eu tenho uma visão assim. Eu acho que fica tão delicado uma peça com uma marquinha assim, né? Fica. Eu não usaria. Valoriza muito, né? Valoriza muito a peça, fica delicada, né? Tem algumas marcas de roupa que tá estampada aqui, né? Tipo, né? Não precisa, né? Eu acho que é tão mais elegante uma marquinha assim. A gente não ganha nada, né? Na Pra usar. verdade, eu sou Pra usar. suspeita porque para mim a plaquinha funciona como uma joia, né? Como se fosse um Sim, acessório, uma continuação daquilo que é, você faz, né? às vezes tem pessoas que, vamos supor assim, que acham legal usar uma marca bem grande, né? Eu penso comigo assim, não estou ganhando nada para usar, mostrando aquele tamanho lá estampado, desse tamanho, né? Na frente da camiseta ou na calça, né? É tão mais elegante, né? Pequenininho assim, né? Um detalhe, né? Uma coisa ali discreta e Discreta, automática, fica bonito. né? Sim. Olha esse conjunto que a gente fabricou hoje para uma cliente bem especial, que ela gosta bem sob medida, ó. Olha que lindo. Essa cor tá Mais, maravilhosa, né, Jai? calcinhas mais altas, todo fio dental, tem bastante. Essa aqui também, para a mesma cliente. Já aproveitei que está terminando para Olha ela. que lindo isso daí. Falamos do personalizado, né? Olha aí, é todas para a mesma pessoa. Esse vermelho e preto aí é um que é fogo e paixão. Ó, outro aqui, né? Tem muita peça bonita. Trabalha com começando a coleção do ano que vem agora, do verão. Eu tô gostando dessas cores aí, tão bem diferentes do que a gente está acostumado a ver para cá, viu? Sério? Ó, aqui a gente usa muito cores fortes e cores. Olha esse que lindo. É pouco estampado. Principalmente na moda praia, eu trabalho bem pouco com estampado, sabia? A maioria prefere peças lisas. Ó, a gente faz também, ele é o maior fio dental, né? Ó. Olha que bonito. Esse já é estampadinho, ó. Com a regulagem também, com as pecinhas, né, de vocês, ó. Regula, né? Isso é muito bacana também, né? Porque você dá uma opção a mais para o cliente também, quando tem essa regulagem, né? Com os fechinhos também que vocês produzem, né? E é isso. Agora nas cores, ó, os mais reforçados, biquíni. E as pessoas Esse tecido aí que você passou, como é que ele chama mesmo? Não é um canelado, é um canelado, né? Esse é canelado. Esse canelado é uma da praia. Esse verde. Ele é usado Canelado, pra praia, né? para o Profit, eles também estão usando bastante o canelado agora, tá vindo uns mais grossos. Tá.
também pro... Tá usando. Ele dá um acabamento bacana, né? Dá, ele fica muito perfeito. As peças, assim, não, né? Você costura, elas ficam muito perfeitas. E é muito bom de trabalhar. O tecido bom, quando ele é firme, ele é muito bom de trabalhar também. Porque o tecido, quando ele é muito mole, ele é ruim de trabalhar, ele não fica a peça perfeita. Um tecido Quando a bom, qualidade você pode inventar várias peças que ele casa, né? Quando é ruim, você tem que ficar pensando o que você vai fazer, porque senão ele não dá o acabamento bacana, né? Sim. Quando a gente costura, a gente tem esse feeling na questão. Você pega no tecido, você já sente, sabe? Então, às vezes, a gente comprar pela internet até é ruim nessa questão, né? Tem muito do toque, né? Por exemplo, eu pego num tecido, eu já sei se ele é bom, ele tem que ter um elastano o suficiente, né? Tipo, ele esticar, Você falou do bastante. elastano aqui onde a gente tá, né? Onde a Faro está, tem bastante fábrica de tecido e tem as lojas que revendem os tecidos. E tem muita gente que vem de fora comprar e fala justamente o que você falou agora. Gosta de vir pegar no tecido, porque às vezes quando compra pela internet, fala-se uma coisa e às vezes não é aquilo que se fala, né? E quem entende só no toque já sabe se tem elastano ou não, a quantidade que se tem, né? E se dá para fazer determinadas peças ou não. Determinada peça, isso mesmo. E nessa área que eu trabalho, tem que ter bastante elastano, sabe? E o toque também, porque normalmente, né, uma calcinha você vai estar em contato direto com a pele, né? O biquíni, o fitness também, né? Então, ele tem que ter um toque bom, porque tem tecidos que ele é áspero, né? Então, ele incomoda bastante. Incomoda, né? É horrível você colocar uma calça, por exemplo, que fique te coçando, né? Te cutucando, né? Então, você coloca o toque é tudo no tecido, né? Então, a pessoa que produz, ela já tem uma visão, assim, sistêmica que ela pega, né? No pegar, ela olha ali, ela é uma coisa, ela vai pôr a mão, sempre ela quer pôr a mão para ver o toque, né? E é coisa da costureira mesmo. Ô, Jaque, a gente vai encerrar, a gente já está aí quase uma hora. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, a live vai ficar gravada. Quem está assim, nesse momento que você ficou, né, de ter que tomar uma decisão entre continuar na mesmice, digamos assim, né, naquele trabalho fixo, e faz alguma coisa, está nesse momento de tomar uma decisão, né? Eu continuo onde eu estou e deixo meu sonho de lado, ou eu vou em frente, né? E meto a cara, né? Meto a cara e vou em frente. O que você diria para quem está justamente nesse momento da vida de tomar essa decisão? Qual é a sua mensagem pela sua experiência de vida, já que faz tanto tempo que você está nesse ramo, não só na questão da produção, mas nesse ramo na questão de empreendedora e de lutadora, que a gente sabe que não é fácil, né? Que mensagem que você deixaria para essas pessoas? Eu acho que siga em frente, lute pelo teu sonho, pela tua vontade, né? E porque eu vejo assim, a costura, hoje tem muitas profissões, por exemplo, que elas estão muito saturadas, né? Sai milhares e milhares de advogado, dentistas, médicos, né? E algumas profissões, as pessoas às vezes, eu falo para minhas filhas mesmo, sabe? Eu falo assim, viu, dê-me valor, porque não tem, tá muito escasso, né? Às vezes eu tento ensinar, sabe? Daí, que nem eu falei, a mais velha foi para a área do direito, a outra odonto, né? A minha pequena nem na loja vai, né? Então eu falo, vocês deveriam aprender, porque nunca vai ser demais, né? E tem muitas profissões que que tá saturada, né? Vai ficando. Então, tem muitas profissões, por exemplo, na área as mais simples, no caso, hoje em dia estão sendo as mais procuradas. Não tem, né? Desde um pedreiro, hoje em dia, não tem. Você vai procurar o bom tá trabalhando e daqui 2 anos você vai conseguir pegar ele. Não é verdade? E assim assim tá na área da costura. Aqui, pelo menos na minha região, não tem. São aqui também poucas as pessoas. Não tem. Eu estou num polo e não tem costureira. Então, quando você procura,
A gente tem todo dia um cliente que pergunta pra gente, você conhece alguma costureira que está precisando? Não tem, Não, você e não encontra. às A que vezes boa está trabalhando, e né? às vezes as pessoas acham que é uma profissão que, ó, eu criei minhas filhas costurando, entende? Então, se eu conseguir formar uma advogada e uma que está fazendo odonto lá em Cascavel, que está terminando, então você também vai conseguir. Vai, principalmente na área da costura. Vai em frente, comece, faça reforma, pegue outras coisas e vá em frente. A mulher, ela é muito otimista. E a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, ela vai conseguir cuidar do Sim. filho, dar o melhor dela. E ela Uhum. vai conseguir. E busque. Hoje tem tantos meios para você conseguir. Você não vai precisar desmanchar o sutiã para fazer o molde, né? Hoje está tudo muito mais fácil, né? Hoje, Sim. mas não tem nem como comparar com 20, 30 anos atrás, porque hoje você tem tudo à mão. Eu falo que se você só não constrói alguma coisa se você realmente não quiser. Mas qualquer pessoa, nem que ela não saiba, se ela se propor a fazer, está tudo na mão, né? É só uma questão dela se dedicar que ela consegue fazer. Consegue. Então, vai lá com honestidade e simplicidade, humildade, você vai chegar onde você quer chegar, né? Exatamente. Mas já que, olha, eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Eu te agradeço Eu que mais uma agradeço. vez. Foi muito gostoso conversar com você. Tem muita coisa que a gente poderia ficar horas falando, porque esse universo da costura, da moda, para mim, né, em particular, é muito gostoso, porque eu trabalho com E ele é isso, muito eu gosto extenso, né? Ele abrange muita coisa. Se você for pegar, né? muito. Eu tenho tentado, né, nos últimos, nas agendas aí, trazer uma pessoa de cada área, de cada segmento, justamente para tentar falar um pouquinho de cada coisa, porque o universo é muito grande, né? A gente trouxe na primeira live o Christian, que é o cover do Mike, que é a parte de figurino, né? Que é uma coisa muito específica, que é toda ali sob medida, que tem todo um trabalho. Semana passada a gente trouxe a Albinha, que é a parte de bolsas, né, kit maternidade, mochila, que é um trabalho também muito, assim, eu falo que tem que ter muito empenho, né, para fazer, porque mexer com bolsa, a gente sabe que é complicado É também, tipo né? mexer com sapato, né? Querer costurar sapato é uma coisa mais pesada, né? Mas Exatamente, né? A bolsa já tem um mosquetão, tem o zíper, o tecido é grosso, é difícil de trabalhar às vezes, e ela é do Pará, né? De tão longe, você é do Paraná, então eu tenho tentado fazer isso porque eu quero mostrar realmente que a gente está num universo que não tem fronteira, né? Você pode fazer muita coisa e você pode levar o seu trabalho para o mundo inteiro e e ensinar independente de muito com onde o seu você trabalho. está, né? Que nem aqui no interior do Paraná, e às vezes a gente manda coisas para lugares bem longe, até para outros países tem certas coisas que a gente manda, sabe? Então, Exatamente, aonde você está, se você quiser trabalhar, você consegue. consegue. É uma questão de, como você falou, né? De dedicação, honestidade, que Determinação. você vai Uhum. ver. E não desista do teu sonho. Vai à luta e, né? E a Jaque, pelo jeito, tem bastante coisa aí que ela tá com a cabeça aí borbulhando de sonhos também. A gente vai acompanhando o seu trabalho também, né, Jaque? A gente sempre tem, né? Mas eu quero desacelerar um pouco agora. Agora só tô com uma pequena aqui. Então, agora, a partir do ano que vem, eu quero desacelerar um pouco, sabe? Eu sou muito Tem ligada no que, 220, então quero viajar mais, curtir mais, sabe? Descansar um pouco mais. precisa Tá também, né? A precisando vida mesmo. passa muito rápido, né? Sim, Precisa curtir, sim. sim. Não é só trabalhar. Mas Até então eu trabalhei muito, agora eu quero dar uma desacelerada. Cuidar um pouco de mim, é isso aí. Você tá bom? merece, né? Trabalhou tanto e, como você Sim, falou, né? Fez tanto pelas coisas, agora precisa fazer também por é, você, né? sim. E agradecer Mas tá joia, Jaque. as meninas que trabalham Olha, comigo também. obrigada mais uma vez. Deu uma, deu uma Deixa eu travadinha aqui, mas voltou. Então, ó, então fica com Deus, né? Sucesso para você você, também. saúde em primeiro lugar, Obrigada. que é o mais importante. Muito, muito gostoso te conhecer, né? Eu ouvia muito falar de você, acompanhava seu trabalho, mas não conhecia você. E foi para mim um grande momento, assim, muito especial de conhecer você. E eu desejo todo o sucesso do mundo. E estamos junto, né? Vamos Eu sempre continuar aí falo trabalhando. com o Fabrício, né? É o Fabrício? Fabrício, Eu sempre
falo com ele, Isso. né? Que já faz anos que eu compro de vocês, né? Que eu mando fazer as peças O personalizadas. Fabrício, ele ficou hoje centrado no comercial e eu, apesar de também atender o comercial, mas eu fiquei mais voltada para o marketing, essa parte mesmo de relacionamento e trabalhando no marketing da Faros, né? E você falando da sua filha que é advogada, eu também faço assessoria de marketing para uma empresa de advocacia também. É, Então, eu tenho um pouco de contato também, né? bastante Que é um trabalho. ramo bem diferente do meu, mas Bastante. tem trabalho também. Mas muito obrigada. Eu que agradeço também, né, pela oportunidade, né? E assim a gente vai caminhando e seguindo em frente, né? É isso aí, Jaque. Então tá joia. Obrigada, viu? Gratidão por ter aceito. Tudo de bom para você. Também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.